Ou então, bom dia oficialmente a todos. Primeiro, respondendo algumas perguntas, a gente montou um grupo de WhatsApp, mas para adicionar todo mundo era muito complicado. Então, eu disponibilizei o link no vídeo do último encontro nas descrições. Aí eu vou mandar por e-mail ainda hoje os mesmos links que estavam lá e a gente vai colocar também no chat. A Ana até acabou de colocar o link para vocês entrarem no grupo específico desse curso, onde eu vou disponibilizar os materiais para vocês, tanto o que a gente apresenta aqui, como as outras referências que por acaso eu for citando. E aí, conforme a gente já combinou, se tiver dúvida também, vocês podem ou levantar a mão, abrir o microfone ou mandar pelo chat, tá bom? Hoje, assim, vai ser bem corrido, eu não sei se eu vou conseguir trabalhar tudo que eu tinha planejado, mas qualquer coisa a gente deixa um pouco para o próximo encontro. Eu vou iniciar porque realmente é bastante coisa para falar hoje, tá? Então, assim, só retomando um pouquinho, no encontro passado, a gente trabalhou a questão da leitura, né? Como fazer a leitura de um laudo, que informações que eu consigo tirar de lá. Até a Mariana de Ubiratã mandou um outro laudo bem complexo, porque ele é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Não vou apresentar ele agora, mas para um próximo encontro, daí a gente vai organizar, porque a leitura do laudo em si, ficar explicando, ela demanda um pouco do tempo, né? Até meio extenso. Então, a gente vai retomar um pouquinho isso mais para frente, quando a gente for programar as atividades para aquele caso específico. Aí eu vou usar o que ela mandou, porque é um laudo até curioso, né? E aí entram muitas questões quando a gente for trabalhar aquilo. Então, eu deixei para um próximo encontro, tá? Então, começando, apesar da gente às vezes ficar falando um pouco de parte teórica, não tem como a gente pular. Por quê? As questões que nós trazemos conosco, nossas crenças, como a gente vê a pessoa, como a gente entende a deficiência, interfere diretamente no trabalho que a gente desenvolve dentro da sala de recursos. Então, como é que eu vejo aquele meu aluno ali? Qual é a imagem que eu tenho? Como eu penso essa relação da deficiência com a pessoa? Por isso que a gente traz todas essas questões. A Ângela conversou bastante sobre isso no primeiro encontro. E a gente vai ficar retomando, porque é necessário, né? Então, que a gente sempre tem que pensar, sempre. Antes da deficiência existe uma pessoa ali. E é essa pessoa complexa e com todos os seus aspectos ali que eu tenho que trabalhar. O meu objetivo principal é esse. Então, eu trouxe aqui a questão da acessibilidade para a gente refletir em alguns aspectos. Porque, normalmente, quando a gente fala de acessibilidade, a gente relaciona diretamente à pessoa com deficiência. Mas a gente vai ver mais para frente ali que não funciona bem assim. Então, esse ciclo ele é formado por algumas questões que eu comecei a conversar com vocês no encontro passado. E também a gente conversou sobre isso um pouco no curso presencial, porque não tem como fugir disso quando a gente está dentro da educação especial. Então, esse ciclo funciona nessa sequência ali. Trabalhando as questões de desenho universal, para eu proporcionar um recurso que entra na tecnologia assistiva, que o meu objetivo é deixar acessível determinado aspecto ou determinado conteúdo, porque a gente vai ver que todos esses três pilares, esse pilar aí, esse tripé, ele tem vários aspectos e ele pode ser aplicado em várias áreas diferentes. Então, quando a gente pensa em desenho universal, eu tenho ali 7 princípios, tá? Então, o equilíbrio, né? O uso equitativo ou igualitário, para que todos possam usar da mesma maneira. Uma flexibilidade, um uso simples e intuitivo, sem que eu precise de muitas explicações. Vamos pensar assim, por exemplo, no DOSVox. Até certo ponto, ele é bem intuitivo.
ele tem um diálogo ali. Então, eu não preciso de muito treino. Diferente, por exemplo, de eu pegar uma planilha do Excel, que ela exige uma experiência, ele exige um curso, não é intuitivo, é difícil. Então, a gente pensa esses 3 aspectos com esses 2 exemplos. Uma informação perceptível, uma certa tolerância ao erro, um baixo esforço físico não torna tão cansativo eu usar ou me colocar em determinado ambiente, e uma dimensão e espaço para aproximação e uso. Então, eu tenho uma facilidade de acesso. Então, se a gente for seguir o desenho universal, e como vocês veem ali no desenho, é para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu tenho que seguir e ter em mente esses 7 princípios. Então, acessibilidade, o que a acessibilidade me diz, né? Diz respeito às possibilidades de utilização, com segurança e autonomia, tanto de edificações, então a gente entra na questão arquitetônica, seja pública ou privada, nos espaços, na disposição dos mobiliários, nos equipamentos que eu tenho à disposição, para que todos esses itens possam, de certa forma, proporcionar independência, dando para aqueles que têm alguma dificuldade, seja de locomoção ou de qualquer outra coisa, pode ser definitiva ou temporária, uma pessoa que ali quebrou a perna, não pode andar, tem que ficar na cadeira de roda. É uma condição temporária, mas ela precisa de acessibilidade para continuar fazendo as atividades que ela fazia normalmente. Será que hoje em dia isso é possível? Isso acontece? Então, isso é um direito, é o direito de ir e vir a todos os lugares que a pessoa precisa, ou que ela tenha necessidade, ou que ela queira ir, porque ela tem o direito de estar onde ela quer. E aí eu trouxe uma imagem para a gente refletir um pouco. Será que a acessibilidade ela serve só para pessoas com deficiência? É aqui que eu queria chegar com vocês quando eu falei no começo. Qual é essa imagem? Qual é a filosofia? Qual é a crença? Qual é o que eu acredito ser essa pessoa com deficiência? Eu vejo só a deficiência ou eu consigo ver a pessoa por trás dessa deficiência? Acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Acessibilidade é um direito de todos. E aí, quando a gente pensa em acessibilidade, às vezes a gente vê assim, nossa, mas tem uma rampa. Tá, mas aquela rampa ali, ela é tão inclinada que a pessoa cadeirante sozinha não consegue subir? Isso é acessibilidade? Então, às vezes a gente... não a gente, né, mas as pessoas que constroem, que não têm, engenheiros, qualquer pessoa, não tem esse conceito bem definido de acessibilidade, faz uma rampa muito íngreme, que até a gente, para subir, às vezes fala, nossa, mas isso daqui, se fosse um cadeirante sozinho, será que ele teria autonomia e independência para subir, sem pedir ajuda para alguém? Às vezes, não. Então, a acessibilidade ela é fundamental para a inclusão e deve estar presente em todos os contextos. Aí aqui a gente vai ver que a acessibilidade está em todos. Aí a gente vai ficar, claro, no metodológico que está mais relacionado com o nosso trabalho. Não que o arquitetônico da escola, essas coisas não tenham influência, mas a gente sabe que a nossa ação ali ela é um pouco limitada. É claro que a gente não vai deixar de falar, mas muitas vezes a gente não consegue resolver totalmente aquele problema. Então, a gente encontra acessibilidade em termos arquitetônicos, comunicacional, metodológico, instrumental, atitudinal, que é um que a gente atua diretamente também, programático e natural. Então, aqui no natural, por exemplo, são a natureza. Por exemplo, o cadeirante ele quer ir à praia. Ele consegue ir com a cadeira dele normal? Então, essa é uma acessibilidade pensando na natureza mesmo, como ter acesso a alguns lugares. E hoje a gente sabe que já tem praias que tem uma cadeira que se chama cadeira anfíbia, né? Que ela consegue até entrar dentro do mar com a cadeira. Então, são essas coisas que trazem qualidade de vida, que permite que a pessoa possa ter acesso a qualquer lugar. E aí, nessa imagem também, ela traz esses conceitos e como eles interagem. Aí tem uma definiçãozinha ali de cada um,
que eu vou mandar esse material para vocês, e daí vocês podem ler com mais calma também. E como a gente vai ficar mais na questão metodológica, da parte educacional, a gente vai direto para a tecnologia assistiva, porque é onde a gente vai conseguir trabalhar com o aluno, permitindo a ele essa acessibilidade, tá? Então, a tecnologia assistiva, ela vai estar relacionada com produtos, os serviços, que é o que vocês já fazem, a sala de recurso é um serviço de tecnologia assistiva, assim como um serviço de fisioterapia, tá? Se enquadra também como tecnologia assistiva, se ele está trabalhando essas questões relacionadas à mobilidade, a tornar aquilo que não era possível, possível, se tem uma órtese, alguma coisa. Então, todos esses serviços que estão relacionados a promover independência e autonomia, eles se enquadram dentro da tecnologia assistiva. Aí entram também técnicas, aparelhos e procedimentos. Então, o termo tecnologia assistiva, que ele também pode aparecer em textos ou na internet como TA. Então, esse termo, ele representa ferramentas. Pode ser de uso pessoal, para a vida diária dele ali, como pode ser mecanismos que ele utiliza, de repente, só na sala de aula ou alguma coisa assim. Então, ele é muito abrangente, a gente vai ver alguns aspectos aqui e alguns utensílios que a gente acaba utilizando. E a finalidade dele principal é compensar os impedimentos de uma pessoa, ou seja, melhorar sua capacidade funcional, auxiliar na sua mobilidade, na percepção e na utilização do meio ambiente de seus elementos. Dentro da educação, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular, por isso que a gente faz aquela avaliação no começo, para conhecer, para entender melhor como funciona. Por isso a gente tenta tirar o maior número de informações que a gente consegue de um laudo, para poder ter noção de como realmente funciona a visão daquela pessoa e de como a gente pode auxiliar para ampliar e melhorar isso. O objetivo final, né? Eliminar as barreiras e maximizar a participação e a aprendizagem desse aluno. Então, muitas vezes, o laudo em si, apesar da gente tirar muita informação daquele instrumento, ele não é suficiente para a gente entender exatamente a funcionalidade da visão do nosso aluno, ainda mais quando a gente está falando de baixa visão. Entender, assim, como as pessoas são, como é que funciona, como é que ela utiliza isso, como que ela consegue aproveitar aquilo que ela tem. E aí a gente entra também numa questão que eu não vou me aprofundar agora, porque a gente vai trabalhar num próximo encontro, que é a questão emocional da aceitação mesmo, né? E isso a gente vai ver que por baixa visão isso pesa muito, às vezes aparece até mais do que para a pessoa cega, porque aí a gente vai entender um pouco como a visão pode ser mais prejudicada dependendo das questões emocionais que a pessoa está enfrentando ali naquele momento. Então, a partir desse conhecimento mais profundo da pessoa, e ali eu vou voltar de novo, né, como as pessoas são, para além da sua deficiência, é que a gente vai conseguir daí desenvolver recursos e serviços de forma a ampliar essas habilidades dela. E aí, às vezes, é produzir mesmo material, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vê que o mesmo instrumento que eu utilizei com um aluno não vai funcionar com o outro. Então, eu vou ter que produzir e adaptar especificamente para aquele aluno. Então, aqui tem uma imagem com alguns exemplos de instrumentos e recursos que se configuram como tecnologia assistiva e que são coisas que a gente tem na sala de recursos ali. Eu procurei trazer algumas coisas que a gente consegue identificar com mais facilidade. Só passar um pouquinho, gente. Então, o que caracteriza o recurso de tecnologia assistiva? É uma mediação instrumental, está relacionada com os processos que favorecem, compensam, potencializam ou auxiliam
também na escola, as habilidades ou funções pessoais comprometidas pela deficiência. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de aula comum em que o professor levou os alunos para a sala de informática. E lá na sala de informática, eles estão utilizando um aplicativo de matemática com jogos. Esse aplicativo, ele pode ser considerado de tecnologia assistiva? Quero saber o que vocês pensam a respeito disso. Pode colocar ali no chat, quem puder. Edith, a gente vai disponibilizar sim, tá? Eu já coloquei lá hoje de manhã os slides do encontro passado, porque eu vi que teve um pessoal que entrou depois. E aí, depois do curso, eu já disponibilizo esse também. Então, depende, né? Se esse aplicativo que o professor de matemática está usando ali com os alunos, e ele não estiver potencializando, ou ele estiver favorecendo uma habilidade que o aluno momentaneamente não tem, ele não é um recurso de tecnologia assistiva. Ele é simplesmente uma tecnologia educacional, só. Para ele ter a função de tecnologia assistiva, ele tem que estar compensando. Então, por exemplo, eu, Alessandra, estou utilizando o NVDA aqui no meu computador. É um recurso de tecnologia assistiva para mim? Não. Agora, o Ricardo está utilizando o NVDA no computador dele. É um recurso de tecnologia assistiva para o Ricardo? É. Porque ele precisa daquele recurso ali. Eu não preciso. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando eu falo assim, eu uso o NVDA todo dia no meu computador. Mas eu uso o NVDA, uso o DOSVox com o meu monitor ligado, com o mouse. Então, eu posso falar que eu estou utilizando o recurso? Não, eu não posso falar. Tá? Então, são essas situações que diferem um instrumento por ser tecnologia assistiva ou não. Então, que tipos de recursos a gente pode ter? Aí eu coloquei aqui vários exemplos. A maioria a gente não tem acesso a eles, mas a gente tem que saber que existe, por isso que eu coloquei aqui. Então, primeiro eu usei uma imagem com recursos que a gente tem na sala de recursos, como soroban, a bengala, o material dourado, entre outros. E agora eu coloquei recursos que a gente quase não tem acesso, mas que a gente tem que saber que existe, tá? Alguns até a gente já ouviu falar, ou já viu alguém usando. Mas tem vários aqui, gente, que eu coloquei porque eu achei até impressionante. Eu falei, nossa, olha cada coisa que existe, né? Então, ali, relógio digital de pulso com resposta por voz, relógio despertador com resposta por voz, calculadora básica com resposta por voz e número ampliado. Essa até tem uma sala de recursos que tem. Agenda eletrônica com voz e acessível. Olha isso, localizador de malas ou objetos por sinal sonoro, gravador e reprodutor de mensagem curta, parecido com um controle eletrônico de portão, telefone com teclados de números ampliados e com contraste, medidor de líquido em recipiente com sinal sonoro, cabide para roupa, olha isso, gente, cabide para roupa com gravador e reprodutor de voz. Então, assim, a gente vê que tem tanto recurso, mas normalmente esses recursos eles têm um valor exorbitante. Principalmente quando fala assim, é um recurso de tecnologia assistiva. Então, assim, normalmente é caro. E por não ter uma saída tão grande, eles aumentam mais o preço ainda. Então, isso não ajuda muito a gente. Mas é interessante a gente saber que existe e que a gente tem esse tipo de material. Aí, dentro dos recursos educacionais, né, os ópticos, a gente tem as lupas eletrônicas, óculos esferoprismáticos, lupas eletrônicas e telelupas. Alguns desses itens, os médicos que prescrevem, né, e outros, algumas salas têm disponível. A lupa eletrônica, algumas salas têm, são bem poucas, tá, gente? Mas elas existem. Aí, o que entra como recurso não óptico? Os guias de assinatura, reglete, máquina braille, scanner de textos. Esses itens, acho que a maioria das salas de recursos até tem.
caderno para escrita em braille, caderno para escrita em letra ampliada, os livros ampliados ou em braille, materiais adaptados feitos pelos professores. Então, tudo isso que a gente produz são recursos não ópticos que são usados na sala de recursos. Aí, acessibilidade educacional e inclusão. Adaptação de materiais e do ambiente. Então, a gente vai entrar agora num conteúdo dentro das nossas possibilidades e que a gente pode atuar diretamente nisso. Então, eu já conheço meu aluno, mas sempre eu vou estar testando e experimentando aquelas condições ali. Aqui a gente vai trabalhar um pouco com as condições em que esse aluno está. E aí eu vou testando e vou vendo o que é mais adequado ou o que é mais confortável para ele. Então, aqui a gente tem 5 itens, que a gente vai ver um pouquinho mais específico. A iluminação, a cor e o contraste, o tamanho e a distância, o tempo e a organização do espaço. Então, uma das primeiras questões que às vezes é tão óbvio e simples que a gente acaba pulando, né? Mas que é muito importante para o aluno. Então, a primeira questão que a gente observa ali é verificar ruídos excessivos no ambiente. Quando a gente pensa numa sala de aula regular, é até inviável, né? Porque como não vai ter ruído excessivo no ambiente? A maior parte do tempo, eles estão em meio a esse barulho. E como fica essa situação, né? Ontem, por exemplo, a gente teve um evento aqui do cinema e tinha um aluno com uma certa sensibilidade para ouvir, né? Então, ele precisou usar ali dentro da sala um protetor de ouvido. E aí, às vezes é uma coisa que a gente não pensa, né? Mas que ajuda a aliviar um pouco esse estresse causado pelo excesso de ruído, porque tem alguns alunos com baixa visão que realmente têm essa questão da sensibilidade ao ruído ou da sensibilidade mesmo à luz. Aí outra questão que a gente pode observar e que faz diferença para o aluno é a questão do posicionamento dentro da sala de aula. Onde é melhor para ele? E aí depende muito da questão da visual que a gente já conversou. Ele pode ter só a visão central, então onde seria mais adequado para ele? Inclusive, se ele tem só a visão central, ele tem que sentar num local e o professor tem que passar o texto daí não utilizando todo o quadro, né? Mais reduzido. E a gente vai ver isso mais para frente ainda, que não é o adequado. O adequado seria o aluno ter acesso às informações que o professor vai passar no quadro, mas de forma impressa ou com uma certa antecedência, ou que o professor entregasse para ele, então. Porque essa função visomotora de eu olhar o quadro, abaixar, escrever, às vezes demanda muito tempo e é muito cansativo para o aluno que tem baixa visão. O cuidado com portas e janelas entreabertas, porque isso pode fazer reflexo no quadro ou pode lançar a luz diretamente no rosto do aluno. E isso não só com o aluno baixa visão, né, mas acho que com qualquer pessoa. Essa questão da luz entrando diretamente, ela incomoda. A organização do espaço na sala de aula, armários, mesas e carteiras. Às vezes a gente não liga muito para isso e é uma questão que a gente sempre tem que trazer à tona dentro da escola, porque o aluno precisa ser comunicado, né, se alguma coisa mudou de lugar. Primeiramente, começou o ano letivo, o ideal é que o aluno entre nesse espaço, faça uma varredura desse espaço, conheça o tamanho que é aquilo ali, para que ele possa ter uma independência dentro daquele local. E aí, se alguma coisa mudou, ele tem que ser avisado, tem que ser comunicado, porque influencia ali na questão da autonomia dele dentro ali daquele local, né? Principalmente dependendo do nível de visão que ele ainda tem. Então, aqui eu trouxe para a gente algumas imagens, e algumas assim bem práticas e outras não. Então, os auxílios ópticos, eles são utilizados para aumentar a imagem, para deslocar a imagem,
para filtrar o espectro e a luz. Aqui nesse filtrar, a gente pode pensar também no aluno com síndrome de Irlen, porque eles têm uma sensibilidade bem grande à luz. E qual é o problema dele? O reflexo da luz do ambiente sobre o papel interfere na forma de leitura e escrita dele. Então, quando o médico prescreve um óculos para síndrome de Irlen, normalmente são aqueles com as lentes coloridas. E aí, a cor da lente tem diretamente influência naquela leitura e faz esse filtro da luz, de forma que ele consiga ler com mais facilidade, né? Ou então condensar a imagem. Então, ali a gente tem na primeira imagem uma aluna com um óculos, a outra está usando uma lupa e na de baixo ele está usando uma telelupa. Aí aqui a gente tem também os auxílios não ópticos, que são aqueles que a gente já falou que podem ser produzidos ali pelo professor da sala de recursos. Então, esse tem a função do quê? Vocês vão ver que os auxílios não ópticos, eles tentam reproduzir aquilo que os auxílios ópticos muitas vezes não conseguem. Porque os alunos também têm dificuldade de se acomodar com aqueles auxílios ali. Todos têm treino, por exemplo, o aluno que está usando a telelupa ali, né? Se ele não for treinado para isso, ele não vai aceitar e muitos não se adaptam. Então, os auxílios não ópticos, eles vêm para tentar reproduzir o que aquele auxílio óptico deveria fazer. Então, ali a gente tem a ampliação, que é a menina usando ali, né? E ela está usando também o tiposcópio, que a gente vai falar depois sobre ele. O ajuste de posição e postura. Então, além da menina estar usando o tiposcópio, ela está com um plano inclinado. Porque se cansa para o aluno a questão visomotora, você imagina se eu ficar assim. É pior ainda. Então, se eu tenho um plano inclinado, já facilita muito a questão da postura e diminui o cansaço. A melhoria das condições de escrita e leitura. Então, a gente tem ali um caderno com pauta ampliada. Eu tenho um canetão, um lápis 6B, para ver se aquilo ali facilita. E daí é a questão que eu já falei para vocês, é de testar. Qual é o recurso mais adequado para o meu aluno? Quem vai me dizer é ele. Então, esse diálogo ele vai ser constante. E os auxílios eletrônicos. Então, ali a gente vê a menina usando uma lupa eletrônica no primeiro, né? Que ela amplia imediatamente. E depois a gente tem computadores e no último ela está usando ali também uma outra lupa, né? Que ela... Aí são materiais, na verdade, que não são muito baratos, mas para o computador ali, na verdade ela está usando um tablet, né? Mas para o computador depois a gente vai trabalhar com outro programa, bem bacana, que eu vou apresentar para vocês e... Ele consegue, né? Como a gente tem disponível o computador na escola, a maioria das salas tem, a gente vai usar um outro programa que, na verdade, ele é bem específico para baixa visão. E eu gostei muito, ele é bem intuitivo também, então ele consegue contemplar aquelas questões ali do desenho universal que a gente falou no início, tá? Então, esses auxílios eletrônicos, eles sempre vão ter essa finalidade, independente de qual seja. O ajuste do tamanho, o ajuste de brilho, cor e iluminação, e a leitura de conteúdo com sintetizador de voz. Porque o aluno ele tem o direito de ter as duas formas. Ah, eu consigo ler, vou ler ampliado. Ah, mas eu cansei, porque me cansa muito, então eu vou usar o sintetizador de voz. E a nossa função principal é mostrar para ele que existem os recursos, mas quem vai escolher é ele. Ele tem o direito de usar um agora, outro depois. E a gente tem que entender esse cansaço aí que muitas vezes acontece. Então, como a gente pode pensar essas adaptações? Então, ali eu tenho uma girafinha, né, numa condição normal. Pensa assim, eu tenho uma atividade que o professor passou para todos os alunos. Como que eu posso ajudar esse aluno, por exemplo, que tem só a visão central? Reduzir em razão do comprometimento da visão periférica dele. Então, ele só tem a visão central. Como que eu posso reduzir
se for o caso, que a gente sempre pensa o baixa visão assim, ai, nossa, eu tenho que ampliar. Nem sempre. Por exemplo, se ele tem só a visão central, se eu deixar muito grande a imagem, é mais difícil para ele ver o todo. Ele tem que movimentar a cabeça para ele conseguir. Então, nesse caso, eu reduzo. Agora, se eu tenho ali, ó, ampliação em razão de comprometimento da visão central. Como que fica isso? Aí sim. Então, ele tem a visão central comprometida. Mas será que só o ampliar é bom? Então, vocês veem na imagem de baixo, o que a pessoa fez? Ela desviou a imagem para a lateral, porque o aluno tem aquela parte só da visão. Então, ele não precisa ficar procurando na folha onde está a atividade. E isso a gente só consegue fazer conhecendo profundamente a visão daquele aluno ali. Então, quando às vezes a gente ouve, né, nossa, esse professor está ali só com 2 alunos, com 3 alunos, com 4 alunos, 10, que é o nosso máximo, né? Mas quando você pensa que você tem que ter esse conhecimento para adaptar, não tem como você ter mais alunos, porque senão você não dá conta. E aí a gente tem a outra ali também, ó, o aumento de contraste e melhor definição de contorno. Então, a gente vê a imagem ali de baixo, né, que ela está bem comprometida, porque o fundo dela não contribui. E a diferença, nesse caso aqui, dessa terceira imagem, a gente tem ali as manchas, né, no olho, normalmente causado por toxoplasmose. E aí a gente não consegue nem deslocar, nem centralizar a imagem, mas eu consigo reforçar o contraste e aí, se necessário, fazer esse contorno também. Então, pensando o indivíduo como uma pessoa, né? Quando a gente pensa o indivíduo como pessoa, para além da deficiência dele, eu utilizo uma visão biopsicossocial. Então, para quem tiver interesse, daí pode mandar lá no grupo, se quiser entender um pouco melhor isso. Eu não vou me aprofundar, porque não dá tempo, tá? Mas, como eu falo para vocês que eu gosto de ter esse diálogo, gosto que vocês falem mesmo, se vocês acharem necessário, desculpa, a gente pode entrar no tema ali, tá? Mas até um tempo atrás, o que prevalecia era a visão médica. Então, eu ficava muito focada na questão da deficiência. Na verdade, a gente tem isso ainda hoje, né? Como se a pessoa fosse limitada e que a sociedade não tivesse nada a ver com isso, nada. Então, é um limite da pessoa, é um problema da pessoa, ela que tem que se virar. Basicamente, isso falando grosseiramente, né? Mas é claro que tem muita coisa por trás disso. Então, quando a gente fala da pessoa para além da deficiência, eu não estou utilizando mais essa visão médica, mas eu estou utilizando uma visão biopsicossocial. E aí eu entro na questão que eu não vou também ignorar a deficiência. Então, eu tenho ali a parte biológica da pessoa, entendendo os comprometimentos que ela tem, mas não foco no comprometimento, eu foco nas potencialidades. Eu não penso o comprometimento em si, mas aquilo ali é um desafio, mas é possível a pessoa ter uma vida normal e com qualidade se ela tiver um ambiente adequado para isso. E aí entra a questão psicológica e social, que antes não era observada. E na questão social, eu não penso só as barreiras, mas eu penso também como a questão familiar ali está envolvida nisso. Por isso que aparece ali biopsicossocial, porque é olhar o indivíduo dentro da complexidade da vida que ele tem. E isso vai influenciar também em relação à idade e como a sala de recursos trabalha isso. Então, aqui, quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o prognóstico. Então, assim, quanto antes essa criança tiver um acompanhamento em todos os aspectos, tanto médico como educacional, melhor ela vai ter de aprendizagem, de desenvolvimento como ser humano. Então, até os 17 anos, a gente trabalha com o termo habilitação. Por quê? Porque a pessoa está se desenvolvendo. Reabilitação é após, vou falar 18 anos, tá?
porque aí a pessoa já tem uma formação ali. E aí a gente entra bem na questão psicológica mesmo, de formação do indivíduo, né? Que a Sueli, que trabalha aqui com a gente, poderia até falar melhor sobre isso. Quem sabe a gente pensa num curso mais para frente sobre isso, né? Mas aí a gente já entra na questão da reabilitação. Então, ele já aprendeu muitas coisas, mas às vezes eu tenho que reabilitá-lo para outras funções. E aqui a gente tem vários casos, né? Pessoas que vão perdendo a visão ao longo da vida, e isso não tem nem idade para acontecer. A gente que trabalha com essa área da deficiência visual, a gente vê isso constantemente, né? Que não tem idade, que pode acontecer em qualquer momento. E aí aqui a gente vai voltar no que eu já estava falando. Vocês vão perceber que eu vou ficar batendo sempre na mesma tecla. Então, o que é que eu busco? Entender as dificuldades ou potencializar o aprendizado. Eu vou ficar focada somente nos comprometimentos e vou encarar isso como uma dificuldade? Ou eu vou ver isso como um desafio e vou tentar trazer as possibilidades para aquele aluno obter o aprendizado, ter acesso ao conhecimento? Qual é a minha forma de ver isso? Então, uma coisa que a gente tem que pensar é que, apesar disso, e que às vezes confunde muito, né? Eu fico falando aqui, e vocês podem se manifestar, está me confundindo, porque o interessante do conhecimento, primeiro, é confundir, porque se eu fico confusa, eu procuro para entender melhor aquele assunto ali, né? Então, a dúvida nesse ponto, ela é saudável. E aí eu vou confundir mais um pouco. Então, é natural que o aluno com baixa visão apresente velocidade de leitura e habilidade para copiar reduzidas. Essa é uma situação que eu não tenho como evitar e que eu tenho que olhar, tá? Eu tenho esse desafio. A velocidade da leitura não é boa e isso dificulta a fluência e a compreensão, porque se eu não tenho uma leitura fluente, eu não tenho uma compreensão adequada daquele conteúdo. E ele não consegue copiar adequadamente. Então, às vezes, você pega o caderno de um aluno com baixa visão, é totalmente desorganizado, ele escreve, mas nem ele consegue ler aquilo que ele escreveu. E aí, como que eu posso, então, atuar em cima disso? Bom, se eu sei que a velocidade é lenta e a habilidade de cópia é reduzida, então vamos ter um diálogo. Eu sei que é difícil ter um diálogo com o professor do regular, cobrar, pedir. Mas assim, se a gente não fizer também nunca vai mudar, né? Pode ser que a gente nem veja os resultados disso, mas a gente vai saber que a gente começou ali. Então, ter esse diálogo com o professor, de forma que ele possa ou passar para aquele aluno impresso, ou para vocês da sala de recursos, olha, passei no quadro tal conteúdo do livro, passa só a página, fala só o que foi, a gente pesquisa em outro lugar. Mas esse diálogo, ele precisa existir. E quando esse diálogo não existe e as adaptações não são feitas, o que é que o aluno demonstra para a gente? Falta de interesse, distração. Às vezes ele faz bagunça na sala de aula. E o que isso está mostrando? Está mostrando que o plano de aula, ou o ambiente, ou a dinâmica não está adequado e não está atendendo às necessidades dele. Então, às vezes, a gente não vai conseguir tudo. Se eu tenho 8 professores, a gente começa com 2 trabalhando e depois a gente vai aumentando aos poucos ali, porque na verdade a nossa função não é cobrar, mas é auxiliar eles, né? E eles têm que entender isso, mas às vezes quando o professor vê a gente, ele acha que você está cobrando. E a gente precisa mudar um pouco essa realidade. Pelos depoimentos que a gente ouve, as conversas, a gente percebe que isso já vem mudando, né? E a gente encontra, assim, professores maravilhosos também para auxiliar a gente, porque a gente sabe a adaptação que tem que ser feita, mas muitas vezes a gente não domina o conteúdo daquela disciplina. Então, esse diálogo é muito importante, tanto para nós, como para o professor do regular e principalmente para o aluno, né? E ali, ó, a gente vai entrar no item que eu já falei ali,
Mas é assim, a qualidade da percepção visual, ela é melhorada por uma combinação de fatores. Então, é muito complexo. E aí, de novo, eu preciso conhecer o aluno. Então, quais são esses fatores principais? O tamanho, o contraste, a cor e a iluminação. Então, esse conjunto de fatores, ele vai melhorar essa percepção visual ou piorar. Quem já não passou por isso, né? Ontem mesmo o aluno chegou aqui, né? E daí estava andando super bem. Daí ele falou assim, eu estou andando bem assim porque eu estou aqui fora e está bem claro, então eu enxergo bem. Aí, quando ele entrou dentro da escola, num ambiente com uma luz já reduzida, ele falou assim, aqui eu já não enxergo mais nada. Então, olha como é interessante ouvir eles, né? E são situações assim que a gente vivencia normalmente. E esse aluno era cego, mas eu também tive um aluno com baixa visão que ele relatava isso, né? Ele até brincava assim, se estiver nublado eu não venho para aula porque eu não consigo vir sozinho. Se tiver sol, eu venho tranquilamente. Então, olha como esses fatores, né, influenciam muito na questão da qualidade da visão. E aí a gente vai entrar diretamente no assunto, iluminação. Qual a qualidade e a quantidade de luz disponível no ambiente? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. E aí, apesar do professor, às vezes, não trabalhar na mesma escola do aluno ou trabalhar em turno diferente, que a gente tem as duas realidades, seria interessante a gente ir no horário da aula do aluno, sabe? Porque isso influencia muito. A gente sabe que a posição da sala, de acordo com o sol, faz diferença. E o professor do regular sozinho, ele não consegue ter essa percepção. Por isso é importante ter a visão do professor da sala de recursos. Então, como é aquela sala ali que o aluno está? Ela favorece ou não a percepção visual dele? Então, aqui eu vou trazer... Então, vocês estão vendo que é muita coisa, gente, mas fica tranquilo que eu vou disponibilizar o material para vocês. E aí, conforme vocês forem lendo, se tiver dúvida, a Ana já colocou ali no chat o link para vocês entrarem no grupo. Pode mandar perguntas para lá, tá? Que daí eu também vou respondendo. Então, cuidado para que a iluminação proporcione mais eficiência e conforto visual faz toda a diferença. Então, aqui eu trouxe alguns itens para a gente observar, porque às vezes também é muita informação, e aí eu chego no lugar, eu não sei exatamente o que eu tenho ali. Às vezes é bem intuitivo, né? É fácil da gente perceber, outras vezes não. E aí também depende muito do aluno, porque dentro, olha que coisa, né? Dentro do baixa visão, ali dentro do assunto baixa visão, do aluno baixa visão, eu tenho aluno com sensibilidade à luz, eu tenho aluno que, se tivesse uma iluminação em cima da mesa dele, ele enxergaria perfeitamente bem. Então, como pode, né? São opostos, mas dentro de um mesmo problema. Por isso que a gente fala que é muito abrangente. E o baixa visão realmente é o aluno mais difícil de se trabalhar, por conta dessa infinidade de possibilidades que giram ao redor dessas patologias. Então, o que é que eu observo? Se o ambiente em sala de aula, ele tem escadas, como é a entrada dos corredores, como é a entrada da sala de aula, da própria escola, qual o tipo de iluminação que eu tenho ali, a luz é bem distribuída ou não, e aí, em se tratando de setores públicos, a gente sabe bem assim que às vezes queima uma luz e não vai ser trocada imediatamente. Às vezes leva-se meses até trocar uma lâmpada. E se essa lâmpada está exatamente em cima do aluno e ele precisa de uma iluminação adequada para estudar, para ler, para escrever? Então, assim, é um exemplo bem bobo, mas que faz diferença. Faz diferença. Ali, o segundo item. Posicionar o aluno de forma que a claridade não incida diretamente sobre os seus olhos, cause brilho,
que aqui a gente também entra na questão do aluno com síndrome de Irlen. Se o reflexo for feito em cima do caderno dele ou na folha dele, isso vai interferir. A questão de sombras, se eu tenho baixa visão, ela pode atrapalhar também na leitura e na escrita. Então, se eu estou na frente de uma lâmpada e a lâmpada, minha sombra está ali no caderno, às vezes nem o aluno percebe isso, gente, porque para ele aquilo ali é uma condição normal. Ele não sabe, ele próprio não sabe às vezes como seria melhor. Então, por isso a gente vai fazendo os testes, para ele experienciar, para ele ter essa vivência, para ele entender também como a visão dele funciona e como ela pode ser ampliada e melhorada. Então, ali a gente tem outro item também que eu vou passar por eles porque eu acho bem importante a gente ter essa consciência, essa noção. Evitar luz lateral, luz frontal incidindo nos olhos, luz incidindo na superfície que se olha, luz de lâmpadas que geram oscilações como a fluorescente. Se a gente prestar atenção nas lâmpadas, às vezes elas ficam ali, piscando. Se o aluno tem uma certa sensibilidade à luz, esse piscar da lâmpada pode gerar desconforto nele. E aí a gente entra nas questões de mal-estar, como dor de cabeça, outras coisas que eles relatam constantemente. A lousa, de onde o aluno está sentado. Então, por isso, às vezes, pode ser até chato, mas certo é o professor ir lá sentar na carteira que o aluno senta normalmente e prestar atenção nessas situações, né? Tem reflexo na lousa, na tela do computador ou no material que ele escreve? Se inclinar a tela ou se usar um plano inclinado, melhor ou não? Quem vai dizer isso para a gente também é o aluno. Superfícies muito polidas ou brilhantes, que também refletem a luz. Então, de preferência, sempre ter um local fosco. Para alunos com baixa visão, aquelas carteiras que a gente tinha, que eram marrom, né, bem escura, era melhor do que essas com tampo branco. E aí depende de cada escola. Aqui mesmo onde o CAP fica, a gente tem sala com mesas brancas e salas com mesas escuras. Então, até essas questões interferem no conforto visual, vamos usar assim. Nossa, gente, já é 9h18. Aí aqui a gente vai ver alguns materiais que facilitam bastante, né? Ou que auxiliam. E como eu disse para vocês, se eu só fizer esse material e der para o aluno, às vezes ele não vai conseguir se adaptar àquilo. Mas se eu fizer esse treino com ele, olha, vamos testar assim, vamos testar assado, lê aqui, ele consiga se adaptar e tirar proveito disso. Aí aqui entra vários fatores, né? Primeiro porque ele não sabe usar. Desculpa. Porque ele não tem o hábito, enfim, a aceitação mesmo de estar usando aquele material ali junto dos outros alunos. Então, são questões que a gente vai observando. Esse é o tiposcópio. Ele auxilia tanto na leitura, na escrita, como na assinatura. Ele é uma folha ali preta, né? Pode ser produzido com papel cartão, com uma abertura. Tem até as medidas ali, depois se vocês quiserem fazer o teste. E pode ser feito por uma folha A4 inteira ou menor. Aí vai da adaptação que o aluno tem com aquele material. E aqui eu trouxe os exemplos dos auxílios não ópticos, que são um dos que mais facilitam, né? Então, ali a gente tem o plano inclinado, que a gente já falou sobre ele. E aqui eu trouxe daí o tiposcópio colocado na folha mesmo, para a gente ver como ele funciona. É como se fosse uma régua, e o aluno vai baixando ela ali para poder fazer a leitura. Não se perder nas linhas. Aqui colocado sobre o caderno, para ele saber exatamente onde ele tem que escrever, onde ele tem que ler, porque às vezes eles saem das linhas, dependendo da qualidade da visão que ele tem ali, é difícil para ele se manter numa linha reta.
Aí a gente vai para outro item. Então, a gente falou da iluminação. E por que o papel preto, né, que a gente viu ali atrás? Porque o preto ele não reflete, então ele auxilia nesse sentido. Por isso ele está dentro do item ali da iluminação. Mas, ao mesmo tempo, ele interage com esse item do contraste. Se eu tenho um caderno com uma folha branca e uso um tiposcópio preto, eu consigo ter esse contraste também. Então, o aumento do contraste favorece a percepção visual. Isso entra de forma geral para alunos com baixa visão. Então, aqui, as lousas brancas não são as mais adequadas por N fatores, né? Primeiro, porque elas são brilhantes, refletem a luz, mesmo que o professor escreva com a caneta preta. Normalmente, a caneta usada em lousa branca, ela tem uma ponta mais fina. Então, o ideal é o nosso velho quadro ali de giz mesmo, que favorece, né, essa leitura. E aí, a gente tem giz de várias qualidades que também interferem nesse processo. Se já é cansativo a questão da leitura e da escrita, do visomotor, você imagina se o giz ali também não ajudar. Por isso, se a gente conseguir, até que ponto a gente conseguir evitar isso, se o aluno tiver acesso ao material impresso, ao invés de ter que ficar copiando, já facilitaria muito. A questão da limpeza também, porque às vezes passa o pano e fica aquela coisa meio embaçada ali, que a gente não consegue limpar direito. Quanto mais escurinho o quadro, o giz mais branco ali, melhora a questão do conforto visual que a gente está discutindo até agora, né? Então, todo esse contraste ele tem que estar presente nos diversos materiais que o professor vai disponibilizar. E quem vai fazer essa orientação somos nós. Claro que se ele passa antecipadamente, a gente consegue favorecer de alguma forma nessa adaptação, mas se não, a gente vai adequando ali da forma como a gente pode. O que a gente mais usa de contraste é o preto no branco. Isso daí impera, né? Mas existem outros contrastes também que podem ser usados, outras cores que podem ser combinadas de modo a facilitar essa visualização, esse conforto visual. E aí também é outra coisa que dá para a gente ir fazendo teste com os alunos. Depois, quando a gente for trabalhar o programa específico lá que eu falei para vocês, a gente vai ver que a gente consegue fazer essa mudança. Dentro do próprio programa mesmo, ele tem alternativas que a gente consegue mudar a cor ali. Então, às vezes, o azul com amarelo, ou o preto com amarelo, são cores assim que são usadas e que ajudam nesse contraste. Aí, outra questão é sublinhar o texto com cor para destacar palavras ou frases. Aqueles marca-textos mesmo que chamam a atenção, principalmente o amarelo. Na leitura e na escrita. Então, onde entra o nosso papel aqui? O CAP, vocês sabem, a gente distribui os cadernos com pauta ampliada. E assim, a gente sempre tem que orientar a família, né? O caderno com pauta ampliada, se for comprar, você encontra de preços variados, assim, mas é uma quantia que, por exemplo, a maioria dos nossos alunos são baixa renda. Então, por mais que a gente queira, né, você orienta a família, não compra, então, não compra o caderno com pauta ampliada, mas também não compra o outro caderno. A gente distribui e o que a gente pede de retorno é o sulfite, então às vezes compensa dar o sulfite e pegar o caderno aqui, porque aqueles cadernos com a linha azul, dependendo da qualidade visual do aluno, não vai ajudar em nada para ele. Mas assim, a gente tem que fazer essa orientação para a família. Por mais que às vezes o aluno queira usar o caderno ali, né? Outra possibilidade que tem é passar daí com a canetinha pelas linhas ali, se houver essa questão do aluno querer muito usar o caderno comum. E aí, quando a gente vai fazer a marcação com a canetinha mesmo das linhas,
a gente tem que, inclusive, avaliar se é o caso, aumentar o espaçamento da linha. Então, eu grifo uma, pulo outra, grifo uma, pulo outra. E aí eu vou ampliando a pauta dentro daquele caderno. E aí também outra questão, qual é a preferência do aluno no formato paisagem para escrever palavras em uma linha, ou ele prefere o retrato, ou a folha em pé, a folha deitada? Qual é a melhor opção para ele? E às vezes a gente acaba nem fazendo esse teste, né? Ali também, o que é melhor para ele, a caneta esferográfica ou de ponta porosa? O lápis 4B ou 6B? Apesar dele borrar um pouquinho mais, mas ele tem uma escrita bem mais forte do que o lápis grafite comum, né? A fonte, além de ser ampliada, ela precisa ser negritada também ou não há necessidade? E aí também tem uma outra coisa que é o uso do acetato amarelo, né, nas páginas de leitura, que dependendo da condição visual, ele também auxilia nisso, porque ele reduz ali a luz emitida e ao mesmo tempo ele aumenta o contraste. E aqui a gente entra na questão que eu já falei, deixei até um slide bem bonito para esse, olha, cópias. De preferência, quando o professor faz as cópias, quando a gente está imprimindo várias cópias de um mesmo arquivo, a gente percebe que as primeiras, elas têm uma qualidade um pouco maior. Depois, conforme a máquina vai xerocando ou imprimindo, o excesso de tinta que fica ali faz com que as folhas comecem, às vezes, a ficar borradas ou com algumas manchas, porque os nossos equipamentos também não são novos, e isso daí já é uma condição que atrapalha um pouco, né? Então, assim, se puder separar a primeira cópia ali para o aluno, é uma coisa simples, mas que já ajuda muito. Gente, eu não vou conseguir entrar nas cores, porque já é 9h27. Eu não sei nem se eu cheguei na metade do que eu queria falar hoje. Que slide que eu tô aí, Ana? Nossa, deve estar no... Ó, gente, eu não vou entrar nesse assunto das cores. Infelizmente, eu vou ter que cortar um negócio aqui pela metade. Porque se eu começar com as cores, a gente vai ficar pelo menos mais uns 10, 15 minutos aqui. Que daí eu vou entrar naqueles assuntos que eu já estava falando com você, com vocês, que é a questão do contraste ali e da percepção de cores. Porque o baixa visão tem essa questão de às vezes, ter a dificuldade de distinguir algumas cores. E aí a gente entra bem nesse assunto aqui, na questão de uso de imagens, como que eu posso adaptar essas imagens de uma forma que ela fique mais clara. Será que se eu suprimir alguns dados dessa imagem, ela facilita? Aí a gente vai entrar em questão de imagens de figura fundo, a questão de detalhes em imagens. Então, assim, vai especificando cada vez mais. Mas a gente tem que ter essa ideia. Apesar de não ter terminado tudo que eu queria falar hoje, vai ficar bastante coisa para o próximo encontro aí. Mas a gente vai dialogando, tá bom? Dúvidas, eu vou repetir para vocês, coloquem lá no grupo. Já vou disponibilizar esse material que foi trabalhado hoje. E aí a gente vai conversando por lá, vai trocando por lá. E preciso que vocês falem, né? Eu fico repetindo isso toda hora. Mas é que esse diálogo entre nós, ele é muito importante. Porque daí eu consigo atender especificidades que vocês têm. Que vocês viram que o Baixa Visão, ele nos dá uma gama de possibilidades muito grandes. Então, se vocês forem trazendo casos, dúvidas, a gente consegue atender melhor isso, tá bom? Até o final da tarde eu também disponibilizo a gravação para vocês assistirem. E daí coloco o link do YouTube no grupo, que eu acho que facilita bastante também. A gente vai mandar por e-mail, mas eu acho que se a gente colocar o link ali no grupo, já ajuda bastante. Evanise, pode falar com a gente, é um prazer ouvi-la. Evanise, você levantou a mão sem querer? Achei que alguém ia falar comigo hoje, gente, eu estava até feliz aqui. Não, eu já queria falar, né? Eu queria falar, só que eu estava desesperada aqui, que eu estava querendo entrar e não conseguia. Aí eu vim aqui na Ah, sala da minha outra entendi. colega,
para ela tentar fazer entrar. Mas, enfim, eu estava em atendimento com um aluno até as 9 horas, mas estou muito feliz em estar participando desse grupo, participando, ajudando que eu puder, de conhecimentos que eu tenho, ou de dividir, somar, né? Nós possamos estar aí cada vez capacitando mais. Oi, Vanise, você está conseguindo assistir as Tá? Obrigada. gravações? Sou de Floresta, no Colégio Monteiro Lobato. Eu ainda não, mas eu vou tentar agora que a minha colega está falando aqui, eu vou abrir. Que faz só, nem, acho que deu 15 dias que a gente está aqui. Minha colega Márcia. Ah, É que ela tá ficando, ela entrou no meu Márcia. lugar. Entendi, Márcia. Ai, que Porque eu fiquei bacana. com o intelectual só. Entendi. Eu fiquei com os 2 períodos de intelectual, que aí para mim facilita. Oi, Giovana. Oi, Márcia, que saudade! Tudo bem? Ai, que momento Tudo bem? legal de Quanto se tempo, né, encontrar, né? pessoal? Nossa, Então, aí eu anos. fiquei só com o intelectual, aí a Ivanise ela tá assumindo desde o dia, depois do mês, né? Dia 5. Desde o dia 5 ela tá com a sala Ah, de DV legal. agora. Ah, e daí Tá então, bom? Ivanise, você entra em contato comigo para eu poder liberar os outros vídeos para você, tá? Porque eu já tirei alguns, né? Como o nosso encontro era hoje, já desabilitei lá. Mas daí a gente entra em contato no particular e eu vou liberando, tá bom? E qualquer dúvida pode mandar pra gente aí, vamos fazer essas trocas, que eu acho que enriquece ainda mais o trabalho, né? E seja bem-vinda. Com certeza. Obrigada. Beijo, meninas. Tchau. Eu vou sair do grupo, então, agora que a Ivanise entrou, tá bom? Tá bom, Márcia, mas se você quiser ficar também, fique à vontade, tá? Beleza, obrigada, tá? Tchau, tchau. Tchau. Mais É isso alguém aí. gostaria de Estamos aí, falar? vamos trabalhar. Então, pessoal, eu vou encerrando a nossa reunião por aqui. A gente se vê daqui 15 dias. Mas vamos conversando lá no grupo, tá? Eu já disponibilizo o material para vocês. Se vocês tiverem alguma especificidade também, a gente pode disponibilizar mais material lá. Que material que mais tem? Aí, mas assim, é muita informação. Então, você colocar tudo, às vezes é até complicado, né? Mas a gente vai disponibilizando de acordo com a necessidade de vocês. Pode falar, Dinaide. Oi, é que mandaram para mim o material para a Emanuele de matemática e geografia, e falta os demais. Ah, tá, eu vou te enviar. Manda para mim depois no WhatsApp, Dinaide, fazendo favor. Só assim, para eu lembrar e mandar, tá aí todo o material para você, que eu acho que já tá tudo pronto. Eu não estou no grupo do WhatsApp. Você não tá, Gilvânia? Não. Ai, me manda. Você tem o contato do CAP, né? Sim, tenho. Me manda um oizinho lá e daí eu te incluo no grupo, fazendo favor. Porque às vezes é tanta coisa, a hora que eu saio daqui, daí eu vou respondendo uma coisa ou outra e eu acabo esquecendo. Mas daí você pode me cobrar lá, que já me ajuda, tá? Não tá jóia. Bom, então eu vou encerrando por aqui, tá? Ó, Ednaide, pode falar. Eu Não, gosto de ouvir vocês. eu apertei para sair, Ah, então tá bom. mas está sendo muito bom. Está sendo maravilhoso. Tá mesmo. Ai, que bom que está atendendo aí às necessidades de vocês. Esse é o principal objetivo do curso, na verdade, né? Atender essas especificidades, procurar chegar o mais próximo da realidade de vocês. Por isso que eu fico na chatice aqui cobrando. Gente, fala, gente, não sei o quê. Mas é porque é importante isso, né? Esse diálogo, essa troca, que aí a gente consegue ficar mais próximo ainda. Pelo menos é assim que eu sinto, né? Não sei como vocês veem isso. Meu mouse não está funcionando. Pessoal, então a gente encerra por aqui, tá?
agradeço a participação de vocês e daí até o final da tarde eu libero a gravação e coloco o material lá no grupo, tá bom? Um abraço e bom dia aí para vocês. Bom dia, tchau. Tchau. O meu mouse não funciona. Eu não consigo encerrar na reunião, não consigo desligar meu microfone, não consigo desligar a câmera. O que vai acontecer hoje, será, gente?